Amigo, amiga, estamos de volta no segundo bloco do programa Encontros com a Vida, atendendo perguntas a nossos telespectadores, nosso amigo professor Rossano Sobrinho. Rossano, tem uma pergunta aqui que é curiosidade de muitas pessoas. Muito feliz quem emitiu essa pergunta, que você vai esclarecer e tirar a dúvida de muitos telespectadores. O que é Deus? Pois é, Marcelo. Allan Kardec, na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo, ele fez uma pergunta extraordinária. Ele perguntou: o que é Deus? Extraordinária porque até então a pergunta mais comum era: quem é Deus? Só que quando usamos a palavra quem, está embutido no significado da palavra que homem é Deus. Quando eu digo quem é fulano, quem é mais pessoa. E Kardec, iluminado, pergunta: que é Deus? E tira essa condição antropomórfica de Deus. Deus passa a ocupar um outro plano, no sentido, na concepção humana. E não aquele homem, aquele velhinho, sentado no alto dos céus, num trono de barbas longas, regendo as nações. Então Allan Kardec pergunta: que é Deus? Já deixando entender, olha, não se trata de um ser humano, de algo como o ser humano. Que é Deus? E os Espíritos dão uma resposta singular. É a inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, Deus passa a ser essa inteligência organizadora de tudo, que rege tudo. O apóstolo Paulo fala que nele estamos, vivemos e nos movemos. Bem se vê que nem mesmo Paulo tinha essa ideia de um Deus antropomórfico, em formas humanas. Porque se nele estamos, vivemos e nos movemos, se estamos em Deus, no hálito divino, significa que Deus não é um ser assim como se imaginava. Nós já adoramos ao longo da evolução, adoramos pedras, adoramos vegetais, adoramos animais, como algumas comunidades no planeta Terra ainda adoram animais. E o último estágio, o estágio que nós estamos nos desvencilhando aos poucos dele, é esse estágio de adorar um Deus muito feito à imagem e semelhança do homem. Um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que pune, que castiga, que condena ao fogo eterno do inferno, E não, a doutrina espírita vem nos mostrar Deus amor, mas a lei também, que gerencia tudo, que permite que cada um colha aquilo que semeou, a fim de se reeducar. Então Deus é essa inteligência suprema do universo. Ou seja, todas as outras inteligências estão imersas nessa inteligência maior, que é o Pai Celestial, o Parabrahma, a inteligência, pai ou mãe, Porque a gente fala pai pela tradição judaico-cristã, mas por que não mãe, Já que não se trata de homem nem de mulher. Jesus, quando falava de Deus, ele dizia Abba, que a tradução é paizinho, devido ao seu nível de intimidade com a divindade, a deidade. Então, o que é Deus? Aí transcende todas as outras propostas tipicamente antropomórficas. Numa mensagem de Emmanuel, habitamos o planeta Terra, no planeta dos anjos. Tem uma imagem muito bela falando disso. Nós estamos em evolução, vai chegar aqui no processo de regeneração, algumas das perguntas. E eu mesmo passei por essa experiência, acho que todos os seres humanos, tem hora que questionamos Deus. Por que Deus isso está acontecendo? Por que Deus? Existe um Deus bom, um Deus ruim? Ontem eu estava tendo a oportunidade desse evento maravilhoso que está tendo no Rio de Janeiro, comemorando 20 anos da ECO 92, propostas voltadas a diminuir as desigualdades sociais, a questão ambiental. Então é um evento magnífico. E estava vendo automaticamente, lá na Índia, a questão de cultura, o massacre de elefantes para extrair o marfim, o massacre de rinocerontes para tirar apenas o chifre e diz que é afrodisíaco, o massacre de tigres
porque fazendo o caldo de determinados membros do animal, isso ia curar determinadas doenças. Então eu falei, meu Deus, e é um Deus único, né? Então é muito interessante estudar essa questão de Deus, porque Deus está em tudo, está no ar, está na energia, né? Então é muito interessante, e o Espiritismo nos prova a questão de outras vidas, né? De evolução, o porquê de tudo, né? Queria que você comentasse um pouco a respeito. Eu vejo que cada um faz o Deus à sua imagem e semelhança. Se perguntarmos a um ser justiceiro o que é Deus, ele vai dizer, Deus é o Deus de justiça. Né? É igual a questão do inferno. Né? Há muita gente dentro de religiões mais por medo do inferno que por amor a Deus, por medo de Satanás, do diabo. Né? Então, há um texto de Rubem Alves muito interessante, ele diz, para se acreditar no inferno, e ele que foi pastor protestante, né? Para se acreditar no inferno, é necessário ter muita vingança a realizar, porque aí você pega todos os inimigos e coloca no inferno, né? Então nós estabelecemos concepções de acordo com o nosso nível evolutivo, o nosso nível de despertamento. Mas os espíritos superiores estabelecem o conceito de Deus, né? E Kardec é muito claro dizendo que nós não sabemos tudo o que ele é. Já conseguimos compreender um pouco o que ele não pode ser. Interessante isso, né? Não aquele Deus vingativo, aquele Deus cruel, o Deus do medo, né? Porque se falava muito do temor a Deus. Como se pode amar e temer alguém ao mesmo tempo, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria, escreveu Salomão. Mas era uma visão da época, né? Hoje seria o respeito às leis divinas e não o temor no sentido de medo. Então a gente tem que decodificar isso tudo e atualizar. É o que a doutrina espírita faz. O respeito às leis divinas é o que caracteriza o sábio. Quem compreende as leis e procura viver segundo essas leis é sábio. Então ele tem não temor, mas amor a Deus e à vida. É muito interessante, vou retrocedendo um pouco, falando do bem e do mal. O mal nós regurgitamos, né, automaticamente, e o bem a gente fica ao derredor. Falando dessa reportagem que eu estava assistindo na Índia, esse massacre dos animais, eu pensei como mal, na hora, meu Deus, que coisa cruel. Mas depois ao derredor, fui pensando que é uma cultura que não tem o que se alimentar, é uma cultura que não tem um campo de exploração econômica. O que eles têm para comercializar é aquilo. Então, o Deus ele é único. Então, o Espiritismo te traz assim, um aprendizado ímpar em relação a isso. A gente começa a ter olhos para enxergar coisa que às vezes não vemos. Uma das primeiras características dos seres em despertamento consciencial é o sentimento de compaixão. Quando se percebe alguém agindo contra a vida, contra os animais, agredindo, ferindo, quando a gente não conecta com as emoções ali, que você fica indignado, né? Mas quando você consegue acessar a condição mais profunda, normalmente a gente tem a compaixão, porque são pessoas mergulhadas no próprio ego, né? E em processo evolutivo ainda. Então, certamente, eu até penso, Marcelo, que a palavra compaixão talvez seja a palavra que melhor identifique a divindade. Porque quando se fala amor, né, o amor hoje é tanta coisa misturada, né, a palavra amor hoje está tão banalizada, então parece que a palavra compaixão define melhor Deus. Né? Compaixão é Deus. No outro item, quinto, o que o Espiritismo espera para o Brasil? O Brasil, segundo o espírito Humberto de Campos, pela psicografia abençoada do apóstolo Francisco Cândido Xavier, tem uma missão muito especial. Só penso que nós não podemos achar que é uma nova Canaã, achar que é um povo eleito, né? Mas o Brasil tem uma missão muito especial. Hoje ele é, de fato, a pátria do Evangelho. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior nação
evangélica do mundo. Então, nós hoje, o que se tem falando de Jesus pelo mundo, há muito de brasileiro nisso, no movimento espírita em especial. Vai à França, as lideranças espíritas na França são brasileiros que lá estão. Então, o Brasil, muitos missionários, servidores do Cristo, reencarnaram no Brasil, estão reencarnados no Brasil, levando a mensagem do Evangelho. Então, a missão do Brasil é uma missão de espiritualização, de levar essa mensagem, de viver essa mensagem. É um povo muito fraterno. Nós temos muitos problemas, mas nós sabemos que o povo brasileiro é um povo afetivo, é um povo acolhedor, né? Acolhedor. Tem o carnaval, tem o futebol, sim, nenhum problema nisso, né? Agora, é um povo solidário. Nós temos aqui, o Brasil é um celeiro, né? Você entra numa sala de aula, você tem ali vários tipos raciais, né? Embora só exista uma raça, mas vários tipos ali, todo mundo convivendo. E na Irlanda do Norte, cristãos católicos apedrejam cristãos protestantes e vice-versa. Uma guerra sem sentido em nome de quê? Em nome de um Cristo que pregou o amor até aos inimigos? Em 2003, crianças católicas foram atravessar uma rua e protestantes apedrejaram-nas. Como se explica isso? Qual o sentido? Porque a rua tinha o nome de um rei protestante para o mundo que nós vamos descer dele agora, né? Então a gente vê equívocos, até em nome do Cristo, Marcelo. Né? Quando nós estamos muito identificados com a sombra, até aquilo que parece ser luz vira escuridão. É muito interessante, retomando aí, nosso tempo é muito curto, falar de amor e compaixão seria a palavra mais ideal, compaixão. Está passando um evento na atualidade agora, você falou de futebol, a Eurocopa, que é na Europa, e um conflito histórico entre os poloneses e os russos. Então, ele estava degladiando fora de campo cada questão da guerra do passado. Então, não tem a compaixão. Então, o Brasil, parece que nós estamos nesse sentido, né, caminhando com um processo de regeneração, né, e foi escolhido, não sei se é esse termo certo que eu posso dizer. Eu penso que sim. Os espíritos disseram através do Chico Xavier que a árvore do Evangelho foi transplantada, né, para o Brasil, da Palestina para o Brasil. Então eu vejo essa missão. E muito especialmente, Marcelo, eu vejo a figura de espíritos como Chico Xavier, Divaldo Franco, que são baluartes, são missionários, que não estão, né? O Divaldo está encarnado, o Chico já retornou à vida, à pátria espiritual, mas não é por acaso que esses espíritos renasceram aqui não, né? E é uma missão maravilhosa, são espíritos, o que os espíritos conseguiram deixar através de Chico Xavier em nossas mãos é um tesouro que a geração do terceiro milênio vai conseguir compreender, não sei se totalmente, mas vai conseguir. Então nós temos um material riquíssimo. Há poucos dias eu vi numa entrevista de um programa espírita de São Paulo uma informação: há 40 livros de Chico Xavier inéditos, coisa nova. Então o Chico escreveu 412 obras, 419 obras, tem mais 40 obras inéditas aguardando, né, autorização para serem publicadas, porque todas as obras dele doou em cartório, etc., né? E eu fiquei pensando, né, um homem, ele viveu 92 anos e deixou um arsenal, né? Cada obra do Chico você pega é luz. Então, quer dizer, a figura de Chico Xavier na Terra, no Brasil, é um diferencial. Figuras do naipe de Chico Xavier, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, né, são figuras que espiritualizaram a Terra e vão prosseguir espiritualizando durante muito tempo. Muito bem. Na pergunta de número 6, como podemos saber se a Terra está já nos termos da regeneração? O primeiro sinal da regeneração é quando o ser se apresenta mais consciente, menos identificado com o ego. Quanto mais consciente, mais regenerado. Quanto menos consciente, mais desequilibrado.
Kardec diz em A Gênese que o que caracterizará a humanidade da regeneração, desse novo estágio, será o progresso moral. O progresso moral é justamente a consciência espiritual assumindo o comando. O livro que lançaremos agora em julho, pela editora Chico Xavier, que comentamos no primeiro bloco, Qualidade de Vida e Autoconhecimento, fala desse despertar, que tem um fundamento na evolução do progresso ético-moral. É o ser percebendo-se como espírito. Nas artes, na política, no contexto social, no comércio, nos relacionamentos, na família, deixarmos de ser apenas papéis e vivenciarmos a realidade profunda da consciência que nós somos. Então, os primeiros sinais, nós ainda temos guerras localizadas e pulverizadas, nós temos a prostituição, a drogadição, o tráfico de drogas. Enquanto se estiver ainda como está, ainda há muito o que se fazer. Na medida que essas forças negativas e sombrias forem diminuindo, nós vamos acendendo a luz da regeneração dentro de nós, né? O texto bíblico nos fala de um novo céu, de uma nova terra, que comentamos outro dia no programa. O novo céu, a nova consciência. A nova terra, as transformações sociais derivadas dessa nova consciência. Podemos dizer que nesse processo de regeneração seria você segregar essas mazelas, né, que tem na Terra, no planeta Terra, você ir desprendendo desses bens materiais e atendendo mais à compaixão, porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte que fala: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos, segundo o meu entendimento, já serão essas pessoas que estão nesse processo de regeneração, desprendendo dessas mazelas. Como disse Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Espíritos mais harmonizados com o bem, identificados com a consciência que é. Porque o problema não é não ter ou ter recurso, ter ou não ter dinheiro, ter bem, ser rico. Não é esse o problema. É ter o equilíbrio. É o equilíbrio para gerenciar tudo e colocar tudo a serviço do bem. Então, há pessoas miseráveis e orgulhosas. Há pessoas riquíssimas, harmonizadas e generosas. E vice-versa, né? Então, a questão é a consciência. A consciência se iluminando, o ser humano poderá gerenciar muita coisa. Porque a gente pode falar, é na pobreza que se vive espiritualidade. O Oriente fez o caminho da espiritualidade, o caminho interior, abandonou a tecnologia e viveu muita miséria, e vive. O Ocidente fez o caminho para fora de muita tecnologia e ciência e esvaziou por dentro, está aí a depressão dominando todo mundo. Então, como dizia Buda, o caminho do meio. Precisamos de todas as tecnologias, mas precisamos acender a luz da alma para que possamos viver o sagrado na unidade, na completude, e não abandonar esse ou aquele aspecto da evolução. O ser evolui integralmente. Nós não podemos abandonar a ciência, nem a tecnologia, mas colocar a ciência e a tecnologia a serviço do espírito imortal. Muito bem, estamos chegando mais ao fim de um programa Encontros com a Vida. Queremos agradecer os telespectadores que enviaram as perguntas e dizer que quem quiser é só enviar as perguntas para o blog. Estarei divulgando aqui o blog de novo, o blog do programa, Grupo Iluminar EF junto, blogspot.com.br. Desde já nossos agradecimentos. Queria que você deixasse a mensagem final. Que prossigamos, Marcelo, nos esforços do bem, acendendo a luz da alma, estendendo compaixão e amor aos nossos semelhantes, procurando perdoar aqueles que nos agridem, que estão inconscientes, e perceber melhor a nós mesmos o quanto ainda temos que iluminar a nossa própria consciência para sermos instrumentos da paz e do amor. Até o nosso próximo programa, Encontros com a Vida aqui na GRTV. Nosso abraço.